Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? Você já conhece a estrutura do Poder Judiciário brasileiro? Você já pensou, inclusive, em trabalhar no Poder Judiciário? Sabia que existem vários órgãos, várias carreiras diferentes? E no programa de hoje a gente vai apresentar para vocês informações importantes sobre carreiras no Poder Judiciário. E eu estou com um convidado muito especial aqui, que é o nosso irmão Abraão Oliveira. Abraão, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos. Muito obrigado, Júlio. Paz do Senhor a todos. Abraão, eu gostaria que você se apresentasse rapidamente, né, e falasse assim, qual que é o cargo que você exerce hoje, qual que é a sua formação, por favor. Okay. Primeiramente, minha formação é em Direito. O cargo que eu estou hoje é o cargo técnico judiciário da área judiciária, e o órgão que eu estou é o Conselho Nacional de Justiça, né, que é diferente, porque é um órgão de controle interno do Judiciário da União. Perfeito. Né? Mas o que ele faz? Né? O Judiciário, ele tem a área fim, né, e a área meio, como qualquer um. Né? Atividade principal, jurídica, né, que é fazer o julgamento, né? Isso, vamos das pensar causas, assim. exatamente, certo. nas suas funções típicas, né? E existem algumas funções que são atípicas e existe, né, as atividades meio, né, que são necessárias também com qualquer órgão, né? Porque, por exemplo, um órgão precisa, por exemplo, contratar pessoas, precisa controlar processos, né? Então tem atividades que seriam de qualquer órgão, como de maneira geral, certo? Exato. E, Abraão, como que é mais ou menos assim, até para depois você comentar o seu órgão específico, como que é uma estrutura básica aí do Poder Judiciário hoje no Brasil? Tá, o Poder Judiciário, nós temos o Poder Judiciário da União, né? E isso engloba o Poder Judiciário do Distrito Federal, porque o Distrito Federal, diferentemente dos estados, ele não tem Poder Judiciário próprio. Isso. Então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele é financiado pelos recursos da União, ou seja, as carreiras lá são federais. Né? E nós temos os tribunais de justiça estaduais, né? Que é a justiça do estado. Perfeito. Né? E dentro desse aspecto nós temos a justiça federal, né? E a justiça estadual, né? E dentro ainda desses trâmites nós temos também as justiças especiais. Perfeito. Né? E a justiça, como por exemplo, como justiça especial, a justiça do trabalho. Ótimo. Né? E geralmente a justiça do estado, né, é a justiça comum, né? E temos também os tribunais regionais federais, que a depender da matéria, né, ou da pessoa, né, artigo 109 da Constituição. Olha, já tem aula aí, já tá passando a dica aí. Exatamente, né, que regra ali a competência para fazer os julgamentos, né? Então vai depender disso para ser, né, saber quem é que é competente para julgar, se é um juiz federal, se é um juiz estadual, se é justiça comum, se é justiça do trabalho e assim seguindo. Muito bom. E dentro dessa estrutura, irmãos, existem vários órgãos diferentes, né? E com várias oportunidades de você fazer um concurso público, não é, Abraão? O Abraão aqui, irmãos, ele está hoje trabalhando no CNU e eu vou pedir para ele... CNJ. Perdão, no CNJ. No Conselho Nacional de Justiça, perdão pela falha aí. O que acontece? Mas ele já está aprovado em outros concursos também, dentro do Poder Judiciário. Então, Abraão, conta um pouquinho quais órgãos que você teve aprovações no longo da sua trajetória. Eu posso dizer, eu voltei a estudar há pouco mais de um ano atrás, né? Com outro foco, com outra maturidade, né? Com outros recursos, né? E já entendendo melhor como estudar, com foco. Perfeito. Gostei disso. Né? Exatamente. Valorizou o nosso programa. Nós erramos muito, às vezes, porque a gente não sabe estudar, não escolhemos as carreiras, né? Porque concurso, assim, você tem que escolher uma carreira e correr atrás dela. Você pode fazer diversas outras provas, mas não dá para ficar refletindo a cada edital que surgir. Perfeito. Surgiu um edital, vou estudar para isso um pouquinho. Não dá. Você vai perder seu tempo, né? E o tempo passa, a vida passa. É isso mesmo. Né? Então você tem que ter um determinado foco, uma estratégia, uma metodologia, né? Para chegar no determinado objetivo. No meio desse processo, você vai ter algumas aprovações e reprovações. Concordo. Hoje, eu voltei a estudar para carreiras jurídicas. Quais são essas carreiras jurídicas, né? São aquelas carreiras em que você é membro
daquele órgão. Por exemplo, o juiz, ele não é um servidor Isso. no sentido estrito da palavra, né? No sentido amplo, ele serve, mas no sentido estrito, ele não é um servidor. A Constituição diz que ele é um órgão, ele é membro de poder, ele é uma autoridade, diferentemente do analista ou do técnico, que são auxiliares do Poder Judiciário. Então, assim, essa é a diferença básica. Existem outros órgãos também, como o Ministério Público, né? Que ele tem Exatamente. promotor, né? Exatamente, tem o procurador, aí vai depender do Estado, da União, né? Ministério Público da União ou do Estado, porque tem as diferenças também, né? Porque tem Ministério Público do Trabalho, exatamente, com as suas especificações, né? Então, dentro do Poder Judiciário da União, né, nós temos ali os diversos órgãos, né, e tribunais federais. E eles ficam espalhados, né, pelo Brasil inteiro. Isso. Né, que são chamados TRFs, né? Isso. Tribunal Regional Federal, primeira, segunda, terceira, né, até a sexta região, né, que é até recente, né? Foi criada recentemente. Foi criada recentemente no estado de Minas Gerais, né? E a Justiça do Trabalho, que já tem quase 30 tribunais, né? São Paulo, inclusive, tem 2, né? Então, assim... Então, é uma estrutura muito robusta, né? Sim, uma estrutura muito robusta, com muita oportunidade. E a gente vê que sempre tem oportunidades dentro do Poder Judiciário, mas para quem começa a se preparar com antecedência, né, Abrão? Né? E, assim, a gente tem algumas carreiras, né, até que você conhece bem. Queria que você comentasse um pouquinho sobre as carreiras de analista judiciário e sobre as carreiras de técnico judiciário. Abrão, conta um pouquinho das atividades que esse tipo de servidor pode fazer. Como o técnico judiciário e o analista judiciário, eles são carreiras distintas, né? As suas competências, elas são diferentes, né? Na prática, né, em alguns estados, inclusive, eles estão abolindo as carreiras de técnico. É uma tendência, isso é verdade. É uma tendência. Por quê? Porque o trabalho do técnico acaba sendo, na prática, é o trabalho de um analista. Você concorda. Né? Então, e existe uma tendência também, né, a tornar, isso já aconteceu, né, em alguns estados, a tornar os cargos de técnico... Nível superior. Nível superior já é, né? Ah, tá. Já é. Agora, com essa tendência que já tornou exigente de nível superior, transformar os cargos de técnico em analista, né? Para meio que vai acabar com essa nomenclatura. Porque o trabalho é o mesmo e as competências acabam se confundindo. Então, na prática, num tribunal comum, ou seja, no fórum aí perto da sua casa, né, o que um analista e um técnico fazem? A depender da área, porque assim, técnico judiciário, área administrativa. Perfeito, muito bem. Técnico judiciário, área judiciária. Área contábil, né? Que é área contábil. Tem também, tem várias formações. Isso é importante destacar, né, também, Abrão, porque não é só para quem é do direito, não, que tem oportunidade no judiciário. Não, muito pelo contrário. Tem várias formações diferentes, tá bom? Então, fica de olho também nos concursos do Poder Judiciário, que pode ter também vagas para a sua formação, né? Muito pelo contrário, porque assim, os juízes, eles precisam estar focados na atividade fim, que é o julgamento, né, as decisões, desenvolvimento de teses. E para que essa atividade fim seja exercida, precisa ter uma atividade meio, né, precisa toda uma estrutura, de apoio, que são os auxiliares da justiça. Então, na prática, um técnico judiciário, área administrativa, por exemplo, ele fica mais voltado às atividades que são necessárias ao órgão de forma interna, né, que são as contratações, né, a estipulação de contratos, licitações são necessárias ao órgão, para a manutenção do órgão, né? Perfeito. Uma cadeira, por exemplo, né, que precisa ser comprada para que alguém se sente, isso exige um contrato. Que tipo de contrato vai ser? Vai ser por dispensa, vai ser por inexigibilidade, não é o caso, mas assim, só exemplificando, né? Se é dispensável, né? Se é contratação direta. Ó, já tá dando uma aula para vocês aqui de direito administrativo, é verdade. A lei de licitações e contratos é uma das matérias mais importantes, né, Bruno? Muito importante. Mas, ó, já tá adiantando algumas coisas. E nós vamos falar sobre isso depois, na hora do estudo, né? Então, o técnico na área administrativa. O analista na área administrativa também é mais voltado também para esta área. Para gerir o órgão, né? Exatamente, né? O que vai diferenciar ali é a questão de salários, né? Que o analista ganha melhor, né? Mas o trabalho, às vezes, na prática, é o mesmo. Inclusive, existem técnicos judiciários que hoje são chefes de analista.
porque eles conseguem, né, Já tem mais experiência. com mais experiência, mais expertise, pessoas que se desenvolvem muito bem nas suas áreas. Hoje, por exemplo, vou usar como exemplo, no Conselho Nacional de Justiça, né, o diretor-geral, na sua origem, ele é um técnico, mas agora ele chegou a diretor-geral. Olha só. Então, assim, não tem barreira. Depende da sua competência, daquilo que você está disposto a realmente realizar num órgão, etc, né? Então, assim, existe essa possibilidade. Isso é interessante, Abraão, que fomentar um pouquinho sobre a progressão, né? Porque sim. também você tem uma progressão dentro do órgão, né? Tanto de atividades, não é para você entrar em níveis de carreira aqui, mas dentro de atividade você também vai progredindo dentro do órgão, né? Sim, os níveis de carreira referente à progressão existem, mas também dentro das atividades você vai progredindo dentro do órgão, que existe a maneira de, né, a pessoa que se destaca mais até uma função. Dentro dessas funções tem os níveis de função. FC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois tem os CJs, né? Que existe uma possibilidade também. Aí a pessoa vai recebendo mais pelo que elas funções. Sim, exatamente. Né? Vai trabalhando mais também. Obviamente. Mais responsabilidade, né? Mais cobrança. Exatamente, né? A quem é muito dado, muito é cobrado. Não podemos esquecer isso. Abraão, uma coisa que eu queria que você comentasse aqui sobre o concurso do Judiciário, especialmente da União, né? Porque você pode fazer um concurso para um órgão e ser aproveitado em outro. E, né, inclusive, isso também acho que pode servir para até questão de remoção também, né, Abraão? Você acha que é possível? Conta um pouquinho sobre essa possibilidade aí, especialmente na convocação, né? O que acontece, né? Dentro do Judiciário da União, como todos são remunerados por um órgão só, existe a possibilidade de aproveitamento de listas, né? Mas isso tem uma certa limitação, porque o Conselho Nacional de Justiça emitiu, né, uma instrução normativa dizendo que só pode ser aproveitado dentro da mesma localidade. Então, vou exemplificar. Né? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal fica no Distrito Federal. E o Supremo Tribunal Federal também fica no Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal pode aproveitar a lista de aprovados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Por quê? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele é um órgão judiciário da União e que também está na mesma localidade do Supremo. Então, aquele meio ali central de Brasília, onde estão ali todos os tribunais superiores, mais o tribunal local, né, e alguns tribunais regionais. Sim, tem muita coisa. Tem muito, porque eles podem usar uma lista do outro. Então, muito assim, bom isso. Às vezes você é aprovado, eu fui aprovado no 400. Existe a possibilidade de ser chamado. Pode ser chamado. Inclusive, esse ano, o STJ já passou de 100, né? Mais aprovado. Né? Já passou de 100 de pessoas que foram nomeadas. Olha só, isso é muito bacana. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é fantástico, né? Basicamente isso, essa questão de aproveitamento, né? A questão de remoção, né? Vamos dizer assim, o artigo 36, 8.112, né? Fala a questão de remoção. Que é a lei que trata de servidores públicos de maneira federal, né? Exatamente. Né? Exatamente. Né? Chama-se do regime jurídico único, né? E ele trata, né, a possibilidade, né, para fazer troca, como se fosse permuta. Uma permuta. Você tá lá, e isso pode, independentemente da região. Você tá lá trabalhando no Tribunal Regional Federal aqui, Espírito lá Santo. de São Paulo. Ou então do Espírito Santo, que seja, né? Do Espírito Santo. E existe um colega, uma pessoa que tá lá, né, em Brasília, trabalhando no Tribunal Regional da primeira região, que são duas regiões distintas, porque o Tribunal Regional da segunda região fica Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso. E o primeiro em Brasília é muito grande, né? Você pode trocar com um colega. Isso é legal. Então, assim, é o mesmo cargo, a mesma função, mesma carreira, eles podem ser trocados. Isso é uma hipótese. Não é aproveitamento de lista. Aproveitamento de lista, como eu disse antes, é outra coisa, né? Essa permuta, né? É possível a permuta. A remoção são em casos específicos, né? A depender, né? Existem casos de interesse da administração pública e aqueles que são removidos, né? De ofício, ou então aqueles que precisam, né, ter a remoção. Exatamente. Depende, né? São circunstâncias. Às vezes você tem um parente, né, que tá fazendo determinado tratamento. Existe esses direitos, tudo previsto ali.
na 8.112, né? Certo. Agora, Abraão, conta um pouco da sua rotina do órgão que você trabalha hoje, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? Conta um pouquinho da função dele e como que é a sua rotina hoje. É bom falar sobre isso, porque assim, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle interno. Como é que funciona isso na prática? Os juízes nos tribunais locais, eles julgam as pessoas, as causas das pessoas, correto? Mas e quando um juiz faz algo que não deveria fazer? Quem julga ele? Quem julga o juiz? Exatamente. O Conselho Nacional de Justiça Olha só. é quem faz o julgamento dos magistrados. Então, toda vez que há uma infringência de alguma questão, né, ética, de uma questão relacionada a um julgamento Disciplinar, questão exatamente, disciplinar. ética, disciplinar, moral. Quem tem a competência para julgar de forma nacional os magistrados, desembargadores, é o Conselho Nacional de Justiça. Essa é a atividade fim do Conselho Nacional de Justiça, né, que é o controle administrativo, orçamentário e do poder judiciário de uma forma geral. Ou seja, ele pode julgar um juiz, por exemplo, do Tribunal do Espírito Santo. Né? Inclusive, Tem a pode abrangência nacional, né? Sim, inclusive ele pode avocar determinados processos que já estão acontecendo, Ou disciplinares seja, locais. chamar para si, né? Pegar, avocar significa isso, né, Abraão? Você Exato. pegar aquele processo e, ó, agora nós vamos tomar essa decisão, basicamente, assim. Né? Exatamente. Ele pega lá aquele processo e fala, não, nós é que vamos julgar esse magistrado aí agora. Tá certo. E feito o julgamento, né, aí vai ter as consequências, né, do julgamento que for feito. Essa é a atividade fim do órgão. Hoje, o meu trabalho especificamente, eu trabalho na área administrativa. Muito bom. Né? Mas a área administrativa que trata especificamente de contratações e eu trabalho num núcleo de assessoramento dentro da Secretaria de Administração, graças a Deus, né? Tô lá e assim, o meu trabalho ali é realizar, confeccionar as minutas das decisões administrativas, né, que são feitas ali. O que acontece? Quando a administração pública ela faz um determinado contrato, tem todo um processo licitatório, né? Existem duas questões que eu vou mencionar agora como exemplo. Né? Existe dentro do procedimento licitatório algumas questões que não podem ser praticadas ou deixadas de ser praticadas. Quando você participa de um processo licitatório e você pratica algo que você não deveria praticar ou deixa de praticar aquilo que você deveria praticar para se manter no certame, existe uma punição para aquilo. Essa punição abre um processo administrativo para que você seja punido como licitante que infringiu determinada norma, princípio da legalidade, né? Assim também, os contratos que já existem, que já teve todo o processo de licitação, os contratos que já são vigentes, existem algumas ocasiões em que o contratado também pratica ou deixa de praticar algo que deveria durante o contrato. Exatamente. E ele também tem que ser punido. Então, isso são decisões administrativas. Essa punição, ela vem de uma decisão administrativa, né, diante da autoridade competente, né? E essas decisões, elas são minutadas, né? Elas são escritas por analistas ou técnicos dentro desse setor. Né? Então, na prática, eu desenvolvo e ajudo a desenvolver, né? Inclusive também despachos, né? Dentro desse aspecto de punição, né? Para as contratadas e as futuras contratadas, caso elas venham fazer algo que não deveriam durante o certame. Muito né? bom. E outras questões também administrativas. Na prática é isso. Mas existem outras funções mais vinculadas à atividade fim, que o analista pode fazer, que é a minuta, por exemplo, dos votos. Minuta de voto também. Porque assim, quando você julga um juiz, tem um relator. Esse relator, ele precisa chegar lá com um voto para saber como é que ele vai decidir a respeito, né? É um conselheiro, né? Então, assim, aquele conselheiro, ele tem toda uma equipe jurídica, né, para preparar, também ajudar ele a desenvolver as teses. Assim como um juiz local precisa de alguém, um assessor e uma equipe para poder ajudar ele a fazer as sentenças, as decisões, né, auxiliá-lo nisso, lá também é assim. Então, assim, a minha atividade é o desenvolvimento dessas minutas de decisões, né? Eu posso dizer assim, são teses,
mas teses administrativas. Perfeito. Né? E existem outros setores dentro da administração ali, inúmeros. Assim, Muita coisa para fazer. É muita coisa, né? Inclusive na área contábil, né? Também, né? Inclusive na área contábil, a gente precisa muito de vocês, porque normalmente o pessoal do direito não sabe fazer conta, né? Então, assim, o pessoal que é da parte de exatas são pessoas, assim, cruciais lá Muito dentro. muito bom. Né? E a gente precisa. Então, para você que está formado em contabilidade, Também tem em engenharia, o que for. tecnologia da informação, tá Tecnologia fortíssima fortíssima agora. Nós Fortíssima. estamos preparando aí alguns conteúdos em breve sobre tecnologia de informação nos concursos. Inclusive, tem agora um concurso aberto do Tribunal de Contas da União, também focado em voltado tecnologia de só informação. para a área de tecnologia. Só que a exigência do cargo é qualquer formação. Né? Isso é legal, porque para você que está estudando, gosta da área de tecnologia, mas não tem formação nessa área, que é uma excelente carreira, sim, com certeza. olha, pode pegar aí. Auditor do Tribunal de Contas da União. Isso. Você pode ser formado em filosofia, educação física, música, não importa. Mas manda bem de tecnologia. Eu mesmo tenho um amigo, né, que é primo da minha esposa, que ele manda muito bem de tecnologia, mas a área dele de formação é direito. Mas se quiser encarar o concurso... Exatamente, eu até aconselho, já vou ligar para ele e falar assim, faz esse concurso, né? Porque... Mas ele já é concursado também, né? Certo. Mas tá bom, Abraão, olha só, para a gente encerrar aqui esse programa, né, o que a gente apresentou algumas informações sobre concursos no Poder Judiciário, eu separei aqui algumas matérias que eu acho que são importantes para quem deseja ir para essa área. Especialmente aí para quem é da área jurídica, tá certo? E como a gente falou, existem concursos para outras formações também. Então, eu vou pedir sua opinião aqui a respeito de algumas matérias e a nossa equipe de edição também vai nos ajudar aqui colocando aqui, ó. Primeiramente, Abraão, língua portuguesa, né? Uma matéria bastante importante para estudar para concursos também, né? Da área jurídica, né? Especialmente esses concursos que a gente comentou, de analista, de técnico, tá bom? Direito constitucional, né, que é a base de tudo, né? Precisamos conhecer bem, né? Direito administrativo, isso aqui que a gente comentou, funcionamento do órgão, compra, licitações, né? Gerenciamento de pessoas, de contratações, isso aqui é o direito administrativo que vai nos ensinar isso, né? Informática também está chegando, é importante você dominar esse tema. Raciocínio lógico, matemático, também são essas matérias sempre exigidas, né, Abraão? Precisa ser um mínimo para começar a dar um norte, né? Tem que estar ligado em atualidades também, né? Atualidades também ficar atento, né? Que com frequência cai em provas também. Agora, algumas matérias da área jurídica, Abraão, eu queria que você comentasse alguns outros ramos do direito que podem ser importantes para a carreira jurídica de maneira geral. O que acontece? Na área jurídica, nós temos as carreiras que são os membros, né? Uhum. Nos poderes, né? Então, você tem ali o Ministério Público, as procuradorias, né? Que é a advocacia pública, você tem a magistratura, né? Isso dentro, assim, não é dentro do Poder Judiciário, porque essas carreiras são, mas assim, carreiras jurídicas, né? Sim. Então, dentro do Poder Judiciário, você tem a magistratura como membros, né? Fora do Poder Judiciário, mas dentro das carreiras jurídicas, nós temos os procuradores, nós temos os advogados públicos, nós temos os promotores, né? Então, assim, para essas carreiras, as matérias básicas são de direito. Geralmente, nessas provas, para os grandes cargos, só é cobrado direito. Mas qual o direito? Aí tem o núcleo duro, e aí você tem que saber ali qual exatamente é a carreira. É advocacia pública? Tem um núcleo para aquilo. Né? É magistratura? Tem um núcleo para aquilo. É similar a alguma coisa, né, entre ambas? Sim. Só que chega num momento, por exemplo, na prova, né, discursiva, você tem que saber fazer uma peça de um advogado público. Exato. E na magistratura, você tem que saber fazer uma decisão, uma sentença, ou que seja, de um magistrado. Então, você tem que estar focado numa determinada carreira. Perfeito. Né? Então, essa exigência é bacharel em Direito, normalmente 3 anos. Eu acho que agora são todas as carreiras exigem no mínimo 3 anos, né, de experiência, né, prática jurídica, né? E dentro desse aspecto tem também, assim, fora dessas carreiras jurídicas, tem a área de analista, né, da área judiciária, né, que existe também formação em Direito. E dentro da analista área judiciária tem especialidade ainda de oficial de justiça,
Também. Federal, Muito bom. que é uma excelente Que carreira. cargo, Eu acho que isso. depois da magistratura Muito é o melhor cargo que tem, mas assim, é uma opinião minha, particular. é particular, né? Porque é uma questão de perfil, etc, tal, assim, né? Mas existem outras carreiras que dentro da parte de analista, área judiciária, a depender do órgão que você tá, né? O que você quer, também quer trabalhar com o quê? Analista, área judiciária de um superior tribunal é excelente, Muito bom. é exímio, é maravilhoso, né? Perfeito. Abrão, então para a gente encerrar aqui o nosso programa de hoje, quero agradecer a sua participação mais uma vez, com certeza aí nos ajudou muito, contando um pouquinho da sua rotina, né, as experiências que você teve para chegar no cargo até hoje, e eu queria que você deixasse uma mensagem assim, ó, vale a pena investir nos concursos do Poder Judiciário, carreiras jurídicas, que você deixasse uma mensagem para os nossos irmãos para encerrar o nosso programa. Vale a pena, claro que vale a pena, e como vale a pena, né? Assim, todo sofrimento, né, que tiver que ser passado é passageiro. Amém, muito bom. Então, assim, o choro dura uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Amém, glória a Deus. Então, assim, vai ter momentos, isso é importante falar, que vai faltar apoio. Às vezes as pessoas confundem, eu gosto de dizer isso, as pessoas confundem apoio com torcida. Às vezes você tem ali o seu esposo ou a sua esposa, que eles fazem torcida pra você, sua mãe, seu pai, eles torcem por você. Ah, eu quero que você passe, etc. Mas o que é o apoio? Eu costumo dizer que o apoio é você ser muleta. O que a muleta faz? Ela sustenta um peso que não é dela durante um determinado tempo para aquela pessoa que está usando possa alcançar um determinado objetivo, que é voltar a andar ou correr, etc. Mas por enquanto a muleta está sustentando ali o peso. Então, dar apoio seu marido está estudando, sua esposa está estudando. Você tem que entender que mesmo ela estando dentro de casa, ela vai precisar passar um tempo ali isolada. Então aquelas atividades que são seculares, do dia a dia, que às vezes ela precisa, às vezes, lavar uma louça, né, cozinhar, etc. Tal, e o marido também. Você, marido, você vai ter que fazer. Por quê? Porque você está dando apoio. Isso é Não apoio. é só torcida, você tem que dar apoio. Você tem que compreender que aquele momento da vida é um momento que a pessoa precisa ficar sentada na cadeira estudando. E qual é o bom? Depois que a pessoa volta a andar e correr, ele carrega a muleta. Todo mundo. Vocês entenderam? Depois que todo mundo vai... Né? Exatamente. Você vai desfrutar de uma vitória que vai ser de ambos. Não vai ser só daquela pessoa que ficou dentro do quarto estudando. Com certeza. Então, assim, a bênção é aquela que é do Senhor, né? Não acrescenta dores, né? Então, ela enriquece. Então, a vitória vai ser de ambos. Participa da bênção da sua esposa, participa do processo. Você não está apto a estudar agora, mas pode ser que ela estude, passe, e depois ela te dê condições de você também parar e estudar. É isso. E o contrário, vice-versa. A gente vê isso acontecendo. Então, lembre-se, não é torcida só, é dar apoio. Dá apoio. Dê apoio a essas pessoas. Esse é um conselho. Tá bom, Abraão, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe grandemente aí a sua carreira no Poder Judiciário, seus objetivos, e o programa Foco nos Concursos está sempre à disposição para você compartilhar, né, trajetórias e bênçãos aí na sua vida, amém? Amém. Obrigadão pela oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui. E assim, dizer que nós falamos aqui diversas experiências e assim... E vimos o cumprimento, né? Glória a Deus. Daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Isso é muito importante. E o que nós né? vemos na vida dos nossos irmãos. Amém. E assim, a bênção que é para nós queremos para aqueles também que são queridos. Glória a Deus. Então a nossa vontade é que isso também se cumpra na vida dos nossos queridos irmãos. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Brigadão pela oportunidade. Queridos, esse foi o programa Foco nos Concursos de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bons estudos e até o próximo programa. Amém.